Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise da semana. Hoje, dia 1º do mês 7, iniciando mais um mês aí, olhando para o Bitcoin. Eu vou fazer para você hoje uma leitura, uma análise técnica frente ao deslocamento de preço do Bitcoin. Eu quero compartilhar um pouco da minha visão frente às possibilidades que ainda vão ocorrer no mês seguinte e também qual que é a maior possibilidade para a dinâmica do deslocamento de preços. Afinal de contas, a gente quer saber, o Bitcoin vai subir? Vai cair? Se você está procurando as respostas para essas perguntas, eu te convido a ficar até o final do vídeo de hoje. Então, se tu está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, deixa teu like, não te esquece. Isso nos ajuda muito e faz com que a gente tenha mais vontade de trazer mais vídeos aqui no nosso canal. Lembrando também a você que nós temos lives nesse canal, então ativar os sininhos vão ajudar você a estar por dentro das nossas atualizações. Diante agora do deslocamento de preços, olhando para um gráfico do Bitcoin no nível semanal, nós temos o seguinte, nós temos um contexto em que, novamente, após uma rotação, ou seja, o preço saiu de um extremo e veio para outro, o preço fez um fechamento acima do que chamamos de VAL. O que é o VAL? A área de valor low, a área de valor mais baixa dessa lateralidade. Nesse momento, o Bitcoin ele fez um fechamento da semana anterior, vocês podem ver com esse longo pavio aqui, acima dessa estrutura, o que favorece, por consequência, o Bitcoin nas próximas semanas fazer um teste neste ponto central, em amarelo, região dos 66.852, e até mesmo uma rotação total. O que significa isso? Que a maior probabilidade é a gente vir ou para um teste nessa lateralidade central ou até mesmo para uma rotação total até a faixa superior, voltando para aquele contexto mais lateral encaixotado. O que faria a gente mudar essa perspectiva? Pessoal, como nós temos um gráfico mensal de estruturas também laterais, assim como o semanal, a gente pode observar que nós não perdemos, tá, essa região da estrutura. A gente segue ficando lateral. Quase que um jogo de xadrez. Joga branco, joga preto, joga branco, joga preto. Então cada um está dando uma jogada, compradores e vendedores, mas a gente está meio que empatado aqui nessa briga. O que isso significa? Que é realmente uma zona em que tem bastante interesse de ser negociado, porque a gente já está brigando no topo histórico e agora a gente pode encontrar uma definição se o preço avançar acima dessa estrutura ou até mesmo se o preço, na pior das hipóteses, né, conseguir fazer um tipo de zigue-zague aqui para baixo, tá? Tem como a gente definir uma estrutura de tendência de baixa a partir do que já aconteceu aqui? Até o presente momento, não, porque nós seguimos laterais, tá bom? Então, qualquer pessoa que vier aqui para você e trazer aquela ideia de medo, euforia, pânico, fuja, acabou o ciclo, essas pessoas estão tentando te vender o medo e talvez alguma coisa que faça com que você fique escravo aí das leituras ligadas ao sentimento das massas, né? Então, você tem que fugir disso. Você não pode ficar escravo dos seus sentimentos no mercado, porque o mercado ele faz isso com a maior parte dos participantes. Ele faz com que os participantes desacreditem do ativo nas zonas mais importantes, que são as zonas mais baixas, e tenham euforia, ou seja, nas partes mais altas. Então o mercado ele pune muito os participantes que deixam os seus sentimentos levar aí, por consequência, a tomada de decisão. Sabendo disso, pessoal, e olhando o gráfico semanal, nós temos esse parâmetro, né? Maior possibilidade, a partir de agora, é a gente voltar aqui para um teste no ponto central e depois até mesmo fazer uma rotação total, tá bom? Esse é o cenário do gráfico semanal. Agora, olhando o gráfico diário, o que a gente pode observar? Vamos lá, gráfico diário na tela. A gente tem, por consequência, um contexto em que, primeiro, nós temos uma divergência no sentimento. O que significa isso? Quando o preço estava aqui, na região em que hoje temos como um ponto de mínima de toda essa lateralidade, a zona de medo, ou seja, o sentimento do mercado, era, por consequência, um sentimento próximo aí dos 40 do índice do medo e ganância. Aqui, a gente já está com um sentimento de medo maior. A gente chegou num sentimento de 30, alguns indicadores de sentimento chegaram em 28, ou seja, aqui o medo está mais forte do que aqui. Porém, a gente tem uma divergência, porque este fundo é mais baixo do que este fundo. Ou seja, as pessoas estão com medo em uma região de preço mais alta
frente ao que aconteceu há alguns meses atrás. Ou seja, a gente está deixando muitas vezes a estrutura de sentimento levar aí a tomada de decisão. E isso costuma ser prejudicial para as pessoas que querem participar de um mercado de alta. Por quê? Porque elas acabam ficando de fora dos grandes movimentos, porque o medo e a ganância impedem elas de estarem pacientemente aguardando o desenrolar do ciclo, tá bom? Como a gente conseguiu nessa última semana um fechamento quase que ali no limite acima do VAL, né, que era o 62.450, né, a gente conseguiu ver o VAL descendo um pouquinho, tá? A gente viu agora, a gente está falando de 62.400, quando a gente olha o gráfico diário, a gente conseguiu um fechamento de barra, você pode perceber, acima dessa região. Qual que é o maior interesse agora para os compradores? É que o preço ele se sustente aqui e avance, ok? Se este contexto acontecer, ou seja, se estes parâmetros acontecer, você tem que lembrar que a sua ideia não é prever o mercado, e sim reagir ao mercado. Uma vez você tendo isso em mente, você talvez olhando até as últimas atualizações nossas aqui da Power Inc no nosso canal, você vai ver lá na semana passada a gente falando do quê? Das zonas de long, né, para o Bitcoin. Você pode perceber que a gente trouxe esse tipo de parâmetro aqui. Ó. Vou só cair um tempo gráfico para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Ó. Vou ir para um 4 horas. A gente falou sobre essa zona long, né? O preço então ele buscou aqui, teoricamente, uma faixa aqui, uma zona long. Então, teoricamente, você teria um ponto de invalidação e agora já teria até, basicamente, 2 vezes o risco pago, né? Quase que 2 vezes aqui, né? Então, o preço quase que chegou a pagar 2 vezes o risco, tá? Por pouco, não pagou. Se tivesse entrado um pouco mais acima, talvez já teria pago aí pelo menos o teu risco de uma vez o custo do teu stop. Qual que é a perspectiva para quem comprou aqui embaixo? É com toda certeza fazer ajustes de stop, ou seja, já deixar o stop nessa faixa aqui e buscar uma retração, ou seja, o preço se sustentando nessa faixa mais uma vez para conseguir avançar. Então, este ponto que antes foi um ponto de compra, já pode, a partir de agora, uma vez que ele rompeu essa estrutura, se tornar um ponto de invalidação para compras mais curtas. Então, se você é uma pessoa que quer negociar o curtíssimo prazo e você está buscando um ponto de invalidação, você pode olhar para este ponto aqui, uma zona que antes era uma zona de compra. Este ponto, ele seria um ponto de invalidação para negociações um pouco mais curtas, ou seja, o momento em que tu quer tentar pegar uma inflexão num tempo gráfico menor. Então, tu pegaria aqui uma máxima e uma mínima, entre 50 e 68, essa região de topos anteriores, ok? Entre 61.879 até os 61.436. Se você tentar qualquer compra neste ponto, você obrigatoriamente vai ter que conseguir ter noção de que o ponto de invalidação para essas compras está abaixo aqui dos 60.023, tá bom? Então, o ponto de invalidação dessas compras feitas neste meio do caminho seria aqui embaixo. Por que é importante a gente saber disso? Bem, uma vez que tu tem esses parâmetros, tu tem a ideia de que você quer sim estar posicionado em um nível favorável para uma rotação total. E essa rotação total, como a gente falou no início do vídeo, tem como objetivo a gente fazer o quê? Voltar para o extremo. Então, quando a gente olha todo esse extremo aqui, toda esta única perna de baixa, tá? Toda esta única perna de baixa, é óbvio que ela exige aqui alguns micro zigue-zagues, mas de um contexto mais amplo, ela é um único movimento, a gente pode ter sim, a partir de agora, ao menos um teste em faixas importantes, tá? Então eu vou trazer algumas faixas importantes que você pode ficar atento. Primeiro, vamos lá, a VWAP, tá? Que é essa linha laranja ancorada do topo. Ou seja, na minha percepção, um teste no 64.600 é sim uma possibilidade. Assim como uma zona de teste na região dos 64.824. Então esta região aqui, que vai ser 50% do movimento de baixa, aliado com a VWAP ancorada do topo, já traz para nós uma zona de pressão maior de venda. Uma vez que o preço supera essa faixa, talvez ele pode voltar a negociar aqui no 618, que vai estar aliado também muito próximo a uma zona da POC, que é aquele ponto central. O que eu quero dizer com isso? É possível que, assim como nas últimas vezes o preço fez grandes movimentos de rotação total, ele ignorou as resistências no meio do caminho e ignorou os suportes no meio do caminho, como ele fez aqui nessa perna de queda,
isso aconteça também na perna de alta. Por quê? Porque em lateralidades, o maior contexto é a rotação. Então, é possível que a gente saia de um extremo, que estávamos aqui em cima nos 71 mil, 72 mil, viemos para níveis mais baixos, voltamos a negociar nos 59 e agora a gente vem a voltar novamente, quase que ignorando aí esses pontos importantes. Vale a pena você desconsiderar esses pontos, sendo que eles podem ser ignorados? Não vale a pena você ignorar. Por quê? Porque caso esses pontos sejam respeitados, você vai ter algum tipo de bom risco-retorno. Ou seja, neste nível aqui, você vai ter um bom risco-retorno talvez para fazer um short, nem que seja intraday, um shortzinho day trade, talvez proteger sua carteira. Até mesmo é importante você lembrar que nessa faixa aqui dos 618, 66, também você pode ter algo nesse sentido. Até porque, quando a gente olha o contexto total, né, o range total, a gente vai ter a faixa do 618 muito próximo da região de POC. Então essa região aqui, ó, em amarelo, entre 66.460 até os 66.850, serão níveis estruturais que você deve buscar ficar atento, pelo menos se proteger. Não dá para a gente duvidar que o preço venha. Faça aqui um movimento de 1-2. Agora a gente está talvez diante de uma onda 3, né? Então a gente vai construir 3 ondas aqui de impulso, ou seja, 1, 2. Aqui a gente completa uma onda 3. Talvez a nossa onda 4 venha a ser mais breve e a gente faz uma onda 5 aqui de novo lá no val, tá? Por que eu estou dizendo isso? É uma possibilidade de uma contagem de rotação total se a gente quiser pensar em uma estrutura de alta, tá? Mas a gente não pode descartar também de que a gente pode, assim como fizemos na última vez, ter um grande movimento de impulso aqui e voltar para corrigir no val, tá bom? Então tudo isso você tem que ter em mente. As possibilidades hoje elas são amplas, tá? Mas elas favorecem um movimento de alta para esse próximo mês, ok? Então isso é um ponto que você tem que ficar atento. Agora eu vou te mostrar como é que se comporta o preço frente ao volume da estrutura do mês passado e qual que é a perspectiva do mês atual. Então, pessoal, aqui quando a gente olha o volume negociado nos últimos meses, a gente pode perceber o seguinte. Atualmente, a gente vem para rotações, ou seja, o preço ele sai de nódulos de volume superiores, ou seja, da zona de premium, onde o preço ficou mais caro, e vem para as zonas de desconto, abaixo dessas linhas azuis. Uma coisa interessante para a gente notar é que normalmente os últimos fechamentos eles trouxeram nos meses anteriores fechamentos com a POC mais baixa e é o que exatamente aconteceu aqui. Se a gente olhar o último mês, a gente tem mais uma vez a POC sendo aqui embaixo negociada, então nos favorece o pensamento de que se o preço se consolidar aqui acima desse ponto de controle, que está nos 61.500 e avançar, o nosso objetivo vai ser pelo menos o teste nos 68 mil, 67 mil e alguma coisa, 67.900, essa região 67 alto, 68 mil. Por quê? Porque a gente está, mais uma vez, falando de rotação. O preço veio para um extremo, saiu de um extremo. Então, na nossa visão, é sim muito possível que dentro deste mês nós tenhamos a possibilidade de ver, assim como foi nos meses anteriores, o preço talvez fazer uma rotação para essa parte superior. Agora fica uma pergunta, Leandro, e se o preço voltar a testar essa faixa lateral mais baixa do mês passado? Desse jeito, a gente tem que lembrar que a faixa de nódulo de volume mais importante segue aqui embaixo. Então, mesmo que isso ocorra, você tem que ter em mente que a zona de defesa compradora aqui ela é muito significativa. Por esse motivo, eu espero conseguir ter ajudado você a ter um parâmetro, tá, para negociar dentro desse próximo mês, que está se iniciando de julho, e lembrar que nós estamos sim num contexto mais lateral amplo. Então, grandes movimentos podem surgir no que diz respeito a rotações. E você não deve ficar preso aí pelo sentimento do mercado. Mesmo que seja contraintuitivo, comprar nas regiões mais baixas e vender nas regiões mais altas, essa é a atual dinâmica que está fazendo o mercado cripto ter esse sentimento meio dúbio, né? As pessoas não sabem mais o que sentir, muitos já estão desacreditados do ciclo. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido contribuir para você continuar dentro aí da batalha do ciclo que estamos vivendo. Afinal de contas, ele tende a durar até pelo menos o final desse ano e talvez até mesmo meados do ano que vem. Então fica aí o meu vídeo de análise da semana, eu espero conseguir ter contribuído. Mais uma vez,
fica a minha solicitação, deixa o teu like, contribua com o meu trabalho aqui no nosso canal do YouTube, faça com que esse vídeo chegue para mais pessoas, até considere compartilhar com algum dos seus amigos e também, se for do seu agrado, se inscreva no nosso canal, isso com toda certeza vai nos ajudar muito a continuar trazendo vídeos aqui. E fiquem aí agora com a inserção dos nossos patrocinadores e um vídeo de recomendação no final deste vídeo. Então, ó, se você quiser abrir sua conta na BingX e ver o vídeo que a gente está recomendando aqui, faça isso. Abra sua conta com o primeiro link da descrição e assista no final esse vídeo que vai vir recomendado aqui do lado. Meu forte abraço, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Falou!